Não sei se vocês repararam, mas o Bolsonaro ele simplesmente morreu. Porque nós estamos tendo a discussão política que mais tem mobilizado o noticiário em 2024 e o Bolsonaro está em silêncio. Tá lá no interior do Mato Grosso não falando nada sobre o caso do Elon Musk. Eu até acreditei que pudesse ser medo do Bolsonaro por conta do parecer da PGR e da estadia do Bolsonaro na Embaixada Húngara. Mas a PGR deu um parecer favorável ao Bolsonaro. O parecer que, na minha opinião, é muito arriscado. E nem assim o Bolsonaro falou. Eu não sei se o Bolsonaro reparou, mas o Elon Musk, em 3 dias, mobilizou mais os bolsonaristas do que ele, Bolsonaro, no ano todo. Talvez Elon Musk tenha mais poder de mobilização do bolsonarismo que o próprio Bolsonaro. Mas qual a sua opinião sobre esse silêncio do Bolsonaro? É medo? É estratégico? O Elon Musk, você acha que ele mobiliza mais o bolsonarismo do que o próprio ex-presidente? E esse parecer da PGR, qual a sua opinião sobre ele? Se você concorda comigo que a PGR deveria ter sido mais firme com o Bolsonaro, deixa o like e se inscreva, claro, no canal. O Bolsonaro, desde o início desse caso do Elon Musk, que na minha opinião é o caso que mais tem mobilizado a atenção e o noticiário político em todo o ano de 2024. Mais do que Arthur Lira, mais do que reforma tributária e mais até do que a campanha municipal. Faz dias que nós só falamos desse caso do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. E é um caso que interessa diretamente ao bolsonarismo. Mas o Bolsonaro, desde o início de toda essa história, tem optado por um silêncio sepulcral. Para a gente ser justo com o Bolsonaro, né? Ele falou. Mas ele falou naquela live, na super live com o Carlos e com o Flávio. E ele falou no contexto de falar assim, olha, eu tenho um apoio internacional, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo no Brasil, eu tenho um forte apoio, as pessoas me enxergam como sendo um perseguido, mas ele colocou o caso do Elon Musk mais em um contexto para mobilizar as pessoas para a mobilização no Rio de Janeiro do dia 21 do que um ato participativo desse momento, que é o momento de efervescência. Mas depois daquele dia, o Bolsonaro não falou nada, um silêncio. A única manifestação dele na rede social foi um vídeo de uma entrevista coletiva que estavam ele e o próprio Elon Musk em 2022. E absolutamente mais nada. Tá passando o helicóptero aqui, eu vou dar uma pausa. Voltei. Só que depois disso, o Bolsonaro simplesmente sumiu. Bolsonaro hoje está no interior do Mato Grosso, fazendo ali uma espécie de mochilão. Submergiu, desapareceu, sumiu, morreu. Porque se você não se posiciona hoje, ainda mais você que é um político, você está morto para a sociedade. Bolsonaro está pernoitando em fazendas, fazendo refeições em rodovias, visitando aldeias. E os vídeos dele são todos a respeito disso. Não há uma manifestação, não há uma menção, não há uma postagem, não há absolutamente nada nas redes sociais de Bolsonaro. Como eu falei, houve uma manifestação inicial, quando o assunto não estava tão tracionado como ele está agora, mas depois que o assunto escalou e que Musk fez críticas mais duras a Moraes, o Bolsonaro desapareceu. O Bolsonaro sumiu. Por que ele está tão quieto? Isso é um ponto que eu gostaria muito de entender, porque o que eu sei é o sumiço, a omissão do Bolsonaro, a sua peregrinação pelo interior do Mato Grosso, mas ele não se mobiliza. Os correligionários dele se mobilizaram, aproveitaram esse assunto para se organizarem no Congresso. Teve uma comissão e nessa comissão foi aceito, protocolado um pedido de uma manifestação de apoio ao Elon Musk contra o Alexandre de Moraes. Porque vocês sabem que o assunto que mais engaja o bolsonarismo nas redes sociais e que mais engaja o bolsonarista de modo geral é o embate com o STF. E quando você tem um bilionário como o Musk participando desse embate, ele, que é o dono da principal rede social bolsonarista, ora, era a oportunidade perfeita para um engajamento, tanto que as pesquisas e as reportagens mostraram que foram milhões de postagens e interações a respeito desse assunto do lado bolsonarista. E as manifestações do lado petista não chegaram na casa do 1 milhão. Segundo as informações que nós estamos tendo aí. Você pode questionar os números, tudo, mas a grande questão é, esse assunto mobiliza, esse assunto engaja. Era um assunto que era para ter sido surfado e Bolsonaro não está surfando. Muito estranho tudo isso. Porque como eu já falei para vocês, o Alexandre de Moraes personifica toda a
a disposição contrária dos bolsonaristas ao STF. Porque o principal inimigo, e aí eu falo inimigo não adversário, porque são coisas diferentes. O principal inimigo do bolsonarismo é o judiciário. Porque eles são foras da lei? Sim. Mas o judiciário, na cabeça deles, atenta contra a liberdade de expressão. O Lula é um adversário a ser vencido. É o mal a ser combatido. Mas o STF é aquilo que os ameaça. E como o bolsonarismo não tem uma bandeira, o que eles defendem? Ah, nós defendemos a liberdade. Que liberdade? Eles nem sabem o que é liberdade. Eles estão defendendo um cara que não ataca a China. E a China é um local que a rede social dele não pode entrar. Se a rede social dele entrasse, ele faturaria muito, mas ele não ataca, ele fica quieto. Então é um conceito muito dúbio esse conceito de liberdade dos bolsonaristas. Mas como eles não têm bandeira, eles gostam de partir para a confusão institucional. E não tivemos uma confusão institucional maior do que essa que nós estamos tendo agora. Então era uma oportunidade. O Bolsonaro, você poderia falar, o Bolsonaro, ele não quer falar porque vai causar problemas, mas ele poderia ter adotado um caminho tangencial. Falar, não, isso, nós estamos com ele, com a questão da liberdade, mas ele não fez. E eu não sei se vocês repararam, e esse é um ponto importante a ser reparado. O Elon Musk fez em 3 dias o que Bolsonaro não conseguiu fazer em 1 ano. A força de mobilização dele junto ao bolsonarismo foi muito, mas muito maior do que o Bolsonaro. A ponto de, na segunda-feira, Flávio Bolsonaro ter recuado, ao invés de ter ido pra cima, ter pedido o impeachment do Alexandre de Moraes, assim como o Musk pediu, Flávio recuou e foi chamado de frouxo. Então o bolsonarismo queria um movimento mais forte por parte do Bolsonaro. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não fez. O Flávio não fez. E depois foi atacado, foi chamado de frouxo. Então eu começo a perceber que o Bolsonaro, ele, nesse caso, deu uma demonstração de incapacidade de mobilização. E que o Musk tem mais capacidade de mobilizar o bolsonarismo do que o próprio Bolsonaro. Isso é bem interessante. E como eu falei, eu estava acreditando que pudesse ser um receio por conta do parecer da PGR, porque o Bolsonaro se refugiou lá no interior da Embaixada Húngara, ficou 2 dias lá, não apresentou nenhuma justificativa plausível, mas a PGR falou o seguinte, olha, não vamos fazer nada. A gente sabia que uma prisão preventiva não iria acontecer. Mas talvez uma outra medida restritiva, uma tornozeleira eletrônica, mas a PGR falou que o Bolsonaro ele entrou e saiu por vontade própria. É igual aquele cachorro que entra na igreja e depois ele sai. Então não havia nenhum tipo de risco de uma fuga ou de algum planejamento. Então, por conta disso, não houve nenhum tipo de medida restritiva a ser tomada. Ele estava muito tenso, porque ele poderia levar uma tornozeleira eletrônica. E aquele vídeo que ele fez em Alagoas, convocando as pessoas para a mobilização no Rio de Janeiro, ele estava visivelmente muito abalado. Na minha opinião, essa posição na PGR é um erro imenso. Porque o Bolsonaro, ele fica testando, ele fica provocando, ele fica tensionando, ele quer saber até o limite dele. E ele pode se refugiar numa embaixada, tumultuando todo o nosso processo de votação. Bolsonaro é covarde o suficiente para fazer isso. Não duvidem dele. E eu quero saber o que vai acontecer quando Javier Milei o convidar para ir até a Argentina. Na Argentina não precisa de passaporte, você consegue ir sim só com um RG. Só com RG já dá para cruzar a fronteira. Quando Milei convocar Bolsonaro para ir, ou convidar, melhor dizendo, Bolsonaro para ir lá, qual vai ser a cara do nosso judiciário? E isso não está longe de acontecer.